Aleluia, meu Deus, que lugar maravilhoso esse lugar que nós estamos. Eu quero aproveitar essa unção que está nesse lugar, essa graça, essa presença tão palpável. Eu quero convidar uma amiga, uma pastora, uma convidada muito especial. Quando a gente estava sonhando com essa conferência, nós estávamos orando a Deus. Quem seriam as amigas de Jesus para estar aqui com a gente, compartilhando da porção que Deus colocou na vida dela. E então o Senhor nos trouxe aqui hoje, direto de Brasília, uma pastora tão abençoada, de Lagoinha também, ela é da casa, pastora Gabriela Pereira. Vem aqui, pastora, vem aqui. Ela veio lá de Brasília derramar uma porção de Deus sobre as nossas vidas, sobre as gaúchas. Ela é amiga, ela é muito bem-vinda. Vamos aplaudir Jesus bem forte pela vida dela. Estenda a mão para cá, vamos abençoá-la em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, porque nessa tarde o Senhor uniu amigas aqui neste lugar. Cada uma carregando uma porção que vem de Ti. E nós queremos abençoar a vida da pastora Gabi, da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, a sua igreja, Lagoinha Brasília, tudo que se chama pelo nome dela, nós abençoamos nessa tarde. Pedimos ao Pai que a Tua unção fresca, o Teu óleo esteja sobre a vida dela. E que ela continue derramando sobre tantas vidas, tantas mulheres, tudo aquilo que o Senhor depositou na vida dela. Nós te pedimos nessa tarde, te agradecemos por essa oportunidade, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus! Aleluia! Meu Deus, que alegria estar aqui com vocês nessa terra que eu me sinto gaúcha, vocês sabem, né? Morei aqui só 2 anos, mas eu já me sinto daqui. Glória a Deus, que alegria. Estou muito, muito feliz mesmo. E me sentindo em casa. Glória a Deus. Obrigada. Vocês podem se assentar. Que jardim florido. Que jardim lindo. Vou me apresentar para quem não conhece, eu sou Gabriela, pastorei lá em Brasília, igreja linda, está fazendo 5 anos agora, semana que vem, a gente está fazendo uma grande festa ali na semana toda, 5 dias de festa, viu, pastora Eliane? Vocês vão fazer 7 dias, né? Aí você me falou, eu fiquei contando, você acredita que vão ser 5 dias? Porque são 5 anos, e estou muito feliz porque Deus... A gente morou aqui 2 anos, 2018 a 2020. E eu falo que aqui foi o meu lugar do vinho novo. Eu vivi aqui, assim, depois que Deus fez uma restauração na minha casa, a gente veio para cá como família e foi a coisa mais linda que Deus fez. Parece que a gente viveu mais de 10 anos aqui, então tem alguns rostinhos que eu lembro, que eu conheço aqui, muito feliz de encontrar cada uma de vocês. Então, eu quero dizer para vocês que quando eu vim para cá, e Deus deu a palavra que nos levaria de volta à nossa terra, né, que nós somos naturais de Brasília, Ele me mostrou assim um grande tesouro, e Ele falou, você está levando os tesouros dessa terra para Brasília. E eu abrindo os tesouros e compartilhando com os brasilienses muitas coisas que eu vivi aqui, eu abrindo e compartilhando lá. E quando eu estava saindo de casa, orando para vir para cá, o Senhor falou, você lembra dos tesouros que você levou do sul para Brasília? Pois é, agora você vai levar tesouros de Brasília para o sul. Amém? Então eu estou trazendo, e eu quero declarar para vocês que Brasília é um lugar de decretos, não é mesmo? Capital do Brasil é um lugar de onde saem decretos para todas as cidades, todas as regiões do Brasil. Então eu quero declarar que o que está sendo liberado aqui nessa conferência vão ser decretos espirituais na sua vida, vão se tornar reais.
toda cura, toda restauração que você está recebendo através da palavra viva de Deus, ela vai frutificar, a palavra vai estar sendo plantada numa terra boa, que é o seu coração. E você vai sair daqui, você vai vendo a transformação que Deus vai fazer, porque vai ser como um decreto liberado na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu me organizar aqui. Eu estava conversando ali com as pastoras, que eu sou um pouquinho atrapalhada, né? Aí eu trago um monte de coisa e no final nem uso nada. Ai, pastora Eliane, muito obrigada pela honra de estar aqui. Amo a sua casa, amo vocês. E eu lembro que depois de um tempão sem a gente se ver, a gente foi se encontrar ano passado, lá no Lagoinha Experience, né, em São Paulo. E eu estava cheia de filho, ela também cheia de filho. E eu meio perdida, falando, Deus, que tanto de filho que eu trouxe. E ela com os meninos. E aí, quando eu sentei na mesa com ela para a gente jantar, eu me senti tão em casa. Tem nada melhor do que você sentar na mesa de quem fala a tua língua, né? E ali a gente começou a conversar, já estava no final da conferência, foi tão gostoso. E foi de onde surgiu até, né, essa ideia da conferência de eu estar aqui. Para você ver. Gente, as mesas com as amigas de Jesus, elas são muito pontuais, sabe? E eu quero agradecer também, pastora Sabrina, pelo convite. A gente que se conheceu ali na conferência de mulheres, né? Quando eu fiz a primeira vez em Porto Alegre, uma conferência de mulheres. Eu toda medrosa, assim. Falei, ai, gente, será que alguém vai vir nessa conferência? Morrendo de medo. Primeira conferência que eu fazia. E encheu a casa, foi uma bênção. E Sabrina, pastora Sabrina, estava lá. Né? Então, é o que eu falo, a gente vai com medo, mas a gente vai. Nós não somos daquelas que retrocedem, amém? Nós somos corajosas. E o tema da minha palavra hoje, se prepara, que é algo que eu estou vivendo. Gente, eu vou falar igual eu falo lá em Brasília, eu estou vivendo, eu estou igual carne moída, sabe? Aí, para não ficar tão feio, para você não imaginar uma carne moída, eu vou falar assim, eu estou igual uva esmagada, né? Uma azeitona espremida ali, sai no óleo, mas é desse jeito. Então, eu creio que vai sair muita cura, porque é uma palavra que eu estou vivendo assim, intensamente, sabe? Então, vai escorrer óleo. E eu quero te dizer que o resgatador, ele está aqui. Jesus, o resgatador, ele está aqui nessa noite, nessa quase viração de dia. E o tema é resgate sua essência. Resgate sua essência. Se você puder anotar algumas coisas, eu tive uma conversa com Deus, eu fui anotando aqui, talvez eu nem consiga falar tudo, mas eu descobri que uma das características da minha essência é ser detalhista. Então, vou destrinchar um pouquinho para você, e você precisa estar muito atenta, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você em alguns detalhes aqui, e depois você vai levar para casa, e você vai ainda deixar Deus trabalhar. Sabe, essa palavra resgate, ela tem um significado muito forte, que ela é um salvamento, né? Vocês, quando falam assim, vou te resgatar, eu vou te salvar, eu vou recuperar aquilo que foi perdido, ou que foi tomado, ou que foi esquecido. É tirar de um perigo, tirar de um cativeiro. E sua essência, o que é sua essência? É aquilo que é mais puro, mais genuíno, aquilo que fala do seu original, quando você estava sendo formada no ventre da sua mãe. Algumas coisas que Deus colocou no seu ser, que é só seu. É o seu original. Ele tem um pouco a ver com a sua identidade. Mas a essência, ela não é formada, ela é nata. Ela é algo nata. E tem algumas coisas, por sermos mulheres, que vai ser parecido, né? Da essência da mulher. Mas tem algumas coisas que vão ser muito próprias suas. Sabe? Então, esse resgate da essência, eu creio que é algo que nós precisamos viver. Porque a gente vai perdendo ao longo da nossa jornada algumas coisas muito nossas, muito ímpar, muito particular que Deus nos deu e que a gente não pode perder. Então, hoje é dia de o Senhor resgatar algumas coisas muito próprias suas. E eu quero que você abra sua Bíblia ali em Mateus 11, 28. É um versículo bem conhecido.
que diz assim: venham a mim, todos vocês que estão... Eu vou parafrasear, eu vou botar no feminino, que é para vocês, mulheres. Venham a mim, todas vocês que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu as aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu fui ver naquela versão da Bíblia, a Mensagem, que é uma versão mais poética, que eu sou bem poética, aí eu quero ler para vocês. Olha que coisa linda. Vocês que estão cansadas, enfatigadas de religião, venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-las a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam minhas companheiras e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Gente, olha que coisa linda! Essa é a palavra viva de Deus. Uma salva de palmas para essa palavra. A gente vai aprender a viver com liberdade e leveza. Esse é um convite de Jesus para nós caminharmos com Ele no ritmo dele, no compasso dele. Sabe? E quando ele fala do jugo, vocês sabem que o jugo é aquela madeira que vai ali, que carrega 2 bois, né? E aí, ele é um boi e a gente é o outro, tipo isso. E ele fala assim: olha, se apoia em mim, você que está cansada, sobrecarregada, eu vou te dar descanso. Caminha no meu ritmo. Gente, eu não sei quantas aqui já dançaram na vida, ou já fizeram alguma aula dançante, ou aquelas de bike. Aqui vocês fazem aula de bike, spinning, parecida? E aí a música está tocando e você está totalmente fora do ritmo. Eu quero dizer que caminhar fora do ritmo cansa. Cansa. Agora, quando a gente começa a fazer as coisas no ritmo do céu, você pode até fazer muita coisa, minha irmã, mas você não vai cansar. Você vai aprender a ter leveza e liberdade. Porque Jesus fala assim para a gente: vem, ande comigo. Aprenda, olha para mim, olha como eu faço. Jesus tinha vida muito produtiva quando ele estava aqui na terra, vivendo como homem. Ele não parava. Ele podia até cansar, assim, chegava o final do dia, aquele cansaço de ter caminhado muito para muitos lugares, feito muitas coisas, mas ele deitava a sua cabecinha no travesseiro ali, ó. Ou às vezes nem no travesseiro, né? Que ele não tinha nem travesseiro. Mas ele descansava, porque ele cumpria o teu propósito, o chamado do Pai. Isso é revigorante. E o que acontece hoje com a gente? A gente está cansada, sobrecarregada, não é? É assim, eu nem vou pedir para levantar a mão aqui. Quantas mulheres estão cansadas, se sentindo sobrecarregadas, e às vezes a fala que mais sai da sua boca ou do seu pensamento é: ai, estou tão cansada. Ai, estou cansada, Deus, estou cansada. E aí isso já virou um jargão na sua vida. Só que eu tenho descoberto que esse cansaço, muitas vezes, ele não é da rotina do dia a dia. Pode até ser, como eu falei, né? Você pode fazer muitas coisas, porque nós, mulheres, a gente consegue fazer muita coisa, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, e muita coisa ao mesmo tempo. Mas aí eu olho lá a mulher de Provérbios 31... e eu vejo, aquela mulher fazia muita coisa, mas aquela mulher se vestia de força e dignidade. Ela não era fraca, ela era forte. Ela sorria para o futuro. Ou seja, a rotina dela, cheia de coisa, não cansava ela. Mas eu tenho descoberto que o que mais cansa as mulheres é o que acontece nessa rotina, no fundo da alma dela, nas emoções, os traumas, as decepções, as expectativas erradas. Sabe, você quer ver, você vai às vezes para o seu trabalho. E aí você trabalha, aí de repente você tem uma faísca com alguém lá, uma decepção, alguma coisa.
E aí você vai voltar do seu trabalho cansada. Porque aquilo te desgastou de tal maneira que aquilo te cansou mais do que o trabalho em si. E é assim, na sua casa. Às vezes você está lá naquela rotina, fazendo uma jantinha, tem uma briga com o marido, aí fica dias sem falar com ele, aquilo vai te esgotando, aquilo vai te moendo, sabe? Eu vejo que às vezes a expectativa errada, você esperava algo de alguém, e alguém não supriu aquela sua expectativa, ou foi completamente para o oposto. Além de não suprir, te decepcionou. Esperança em homens, em pessoas, e aquilo vai te cansando, te esgotando. E aí você começa a se desligar, sua energia é sugada, sua força é sugada. Quer ver outra coisa que cansa a gente muito? É a falta de prioridade, né? Você vai pegando um monte de coisa para fazer, é urgente, mas você não separa o que é prioridade. E aí você está fazendo coisa que não tem nem a ver com o teu propósito. E aquilo vai te desgastando muito. E como diz o pastor Márcio, o que não cansa não é a rotina, é o pecado. Você pode trabalhar o dia inteiro. Mas o pecado, ele te cansa muito, ele te esgota. Sabe? Porque ele te tira totalmente do propósito e aquilo vai sugando suas forças, sua energia. E a gente vai escutando mentiras. Tudo isso nos deixa tão fragilizadas que a gente vai escutando algumas mentiras ao nosso respeito. O diabo, ele é muito sagaz, né? Ele pega os momentos de fraqueza e começa a falar, você não vai dar conta, você não consegue, você está cansada. Olha aí como você está. E você vai, abaixando a guarda. Isso vai te pesando, roubando tantas coisas de você. Esses dias meu marido viajou, ficou 20 dias fora. Eu acho que eu nem falei, né? Eu sou casado com o pastor Esdras, tenho 3 filhos. E aí ele viajou, foi fazer uma viagem missionária, porque além da regional ali de Brasília, a gente cuida da Lagoinha Missão Global, que são igrejas perseguidas, povos não alcançados e nações distantes. Então, hoje somos 55 igrejas, se eu não me engano, com essas características, né? Algumas igrejas escondidas mesmo. E lá vai ele para a China, para a Índia, para vários lugares, e eu fico na intercessão com medinho, né, gente? Porque são lugares que são muito perigosos. E aí ele foi, e eu fiquei já, meu Deus do céu, como que eu vou dar conta da casa, da igreja, de todo mundo, dos filhos e tal? A gente se cansa até por antecipação, não é? Só de você pensar no dia, você já está cansada. Mas em nome de Jesus, você vai sair daqui forte, fortalecida, vestida. Você vai escolher o vestido que se chama força, sabe? E aí ele foi, viajou, e minha casa começou a dar problema, começou a cair os disjuntores, e começou a ficar tudo escuro, e a gente tomando banho gelado, e eu, meu Deus do céu, como que eu faço? 20 dias ele viajando e a casa dando pipoco. Aí, né, gente, a gente vai logo perdendo a mansidão, aquela mansidão, aprendam de mim, sou mansa. Ai, meu Deus. Aí eu liguei para o meu marido, soltando os cachorros, olha aqui, a casa, a gente tomando banho gelado, e soltando os cachorros, tá? Porque eu sou gente também, eu também peco. Infelizmente, né, a gente perde o controle muitas vezes. Aí ele escutou, amor, resolve, eu estou aqui na China, literalmente, ele estava na China. Eu não tenho como resolver. Aí eu falei, mas eu precisava desabafar, e você que tinha que escutar, mesmo ladainha. Mas Deus falou muito comigo, ele falou, olha, os teus disjuntores estão caídos, você precisa levantar, e eu sou a fonte, só eu posso te dar a energia que você precisa. E Deus foi ministrando no meu coração, eu falei, é isso, Deus, isso está roubando a minha força, essa situação na minha vida, que eu podia resolver, é desgastante, e liga para o eletricista, e liga para não sei o quê, né? Desgasta um pouco, mas é algo que dá para resolver. Só que aí no meio do caminho, gente, isso acaba com um dia se você deixar, um probleminha. Aí você começa a estressar com o filho, com todo mundo, com o marido, sabe? Você fica mal-humorada,
Mas em nome de Jesus, a gente tem que alinhar as nossas emoções com o Senhor. É corpo, alma e espírito. Às vezes a nossa mente está completamente transformada no Senhor. Nós temos a mente de Cristo, mas a nossa emoção não. Aí você fala, como que eu estou agindo assim? Se eu sei que isso é errado, é porque a sua emoção está desalinhada. E isso te enfraquece completamente. Completamente. As mulheres hoje, por esse cansaço, elas têm perdido a sua identidade, a sua essência. E elas têm vivido dois extremos. A sociedade em geral, não só a mulher, né? Ou ela está viciada em realização, né? Ela quer o tempo inteiro realizar. Acaba de realizar uma coisa, nem curte o que ela realizou, ela já quer realizar outra coisa. Ou ela está procrastinando, ela não tem forças para fazer nada. Então, a mulher está vivendo esses dois extremos e não está tendo prazer, deleite no ordinário, que o ordinário é o extraordinário. A gente não está conseguindo curtir o dia a dia. Você chega num lugar, você já está pensando o que vai ser amanhã. Sabe? Aquele momento à mesa, com amigos, com família. Sua cabeça está lá em outro lugar. Então está faltando esse prazer e esse deleite nas coisas ordinárias da vida. Porque estamos cansadas, sobrecarregadas. Perdemos algumas características da nossa essência. E aí, nesse turbilhão de coisa que a gente vive, e que todo mundo fala assim, vá, voe, alarga suas tendas, eu vou crescer, amém. Isso é muito bom, a gente tem que crescer. A vida com Jesus, ela é de constante crescimento. Mas vai ter momentos que você vai ter que parar e voltar. E andar na contramão, para você resgatar o que foi perdido. Vai ter momentos que para você voar, antes você vai ter que voltar. Igual uma flecha, né? Que antes dela ser lançada na frente, ela precisa recuar para ganhar mais força, mais pressão. Então, se você está assim, meio confusa, meio perdida, as emoções, os pensamentos, talvez seja a hora de você dar uma recuada. Não é retrocesso. Não é retrocesso. É uma fortalecida. Sabe? E o Senhor vai contigo, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, Ele é o seu ajudador. E eu tenho vivido muita coisa desse processo. Sabe? Às vezes as pessoas olham e falam, voa, vai. E eu falo, Deus, eu tenho que voltar em algumas coisas. Eu ainda não posso ir. Eu creio que é um tempo, eu não sei se vocês estão sentindo isso, mas a gente está mais sensível ao Espírito. Parece que os nossos ouvidos estão mais aguçados, a nossa visão. E essa sede de Deus, ela faz isso. A gente começa a ter as percepções ampliadas. Você fica mais sensível. Esses dias eu estava falando com a pastora Leandra, que é a líder da intercessão lá de Brasília, gente. Ela é uma bênção, ela veio como minha escudeira aqui hoje. Ela é uma bênção, uma salva de palmas para ela. E a gente conversando, e eu falando, você também está sentindo isso? Eu acho que eu estou tão sensível. Tem algumas coisas que eu prefiro nem saber, algumas guerras que vocês enfrentam ali na intercessão. Não me conta, não. Só ora. Porque algumas notícias, eu estou tão sensível que algumas notícias ruins já me deixam naquele estado assim, de alerta. Então, guarda esse sonho aí, não conta não. Guerrei, só fala, guerrei, eu estou aqui, estou guerreando. Mas eu creio que tem coisas que você não precisa saber, gente. Tem coisas que o Senhor sabe que Ele precisa guardar, coisas boas e ruins para guardar o seu coração. Às vezes a gente fica curiosa, querendo saber tudo. Calma. O Senhor, o que é para ser revelado, Ele vai te revelar. Ele vai te revelar na hora certa, no tempo certo. O que é para ser revelado. Então, eu creio que os nossos sentidos, eles estão ficando mais aguçados. Se você está caminhando com Jesus, no ritmo do céu,
naquele ritmo de leveza, de liberdade, você vai, é como se você estivesse dançando com Jesus, sabe? Dançando ali no jardim, caminhando, e Ele te mostrando as coisas, e todo mundo falando, vai, faz isso, faz aquilo. Você fala, vou fazer, mas eu sei que algumas coisas eu vou falar não, eu vou impor limites, porque limite é importante, e eu vou orar, vou pedir discernimento do Pai, vou ser obediente, e eis-me aqui, Senhor. O Senhor conta comigo para fazer a tua obra, mas eu não quero ser mais uma. Eu quero ser aquela sua amiga, sua serva, que o Senhor conta os segredos. Sabe, eu quero transbordar, eu quero ser cheia de ti. E eu creio que o Senhor vai aguçar isso. Você vai ver uma flor. E essa flor, o Senhor vai falar com você através dessa flor. Vão achar que você está meio doida. Mas é assim, a mulher que anda no Espírito, você olha uma nuvem diferente. Outro dia tinha uma nuvem assim, eu falei, Leandra, você está vendo aquela nuvem? Meu Deus, é uma coluna. E a gente começa a ver, é o Senhor falando, Ele fala conosco através da natureza, através das pessoas. Ele fala, gente, se você estiver sensível, Deus Ele vai te dar os sinais. Eu cheguei aqui, eu ganhei um presente, e esse presente estava muito cheiroso. E eu... Meu Deus, que cheiro bom, é o cheiro da essência que a minha mãe faz lá para a igreja. Gente, como que a pessoa pode adivinhar que a minha mãe faz? Eu falei, essência. O nome da conferência é essência. Eu vou falar sobre essência, e o Senhor se manifestou através de um perfume, de um presente. Gente, nada é por acaso. Você precisa estar sensível à voz do Espírito. Ele cuida de você da hora que você acorda. Ele quer falar com você, Ele vai sussurrar no seu ouvido. E quando a gente fala dessa essência, daquilo que a gente é no mais profundo do nosso ser, do nosso estado original puro, quando é puro ainda, não teve nenhuma interferência. Se você pega uma criança, você vai ver a essência dela, sem nada ainda de interferência que possa ter acontecido. Você vai lá, você vai ver que Deus, Ele nos criou com dons, com inclinações naturais, né? Quem somos, o nosso jeitinho de ser, sabe aquele jeito só seu? Esses dias eu fiz um exercício com umas amigas, que eu tenho buscado, olha isso como é forte. Há um tempo, eu tenho buscado algumas coisas na minha essência, que eu sei que eu fui perdendo ao longo do caminho. E aí eu fiz um exercício com Deus, né? Fui pedindo para Deus, eu vou anotando. E eu falei, eu vou pesquisar com minhas amigas de infância. Tem um grupo ali do WhatsApp. E eu falei, vocês me conhecem muito bem, né? A gente não convive mais, assim, pessoalmente, só aqui pelo grupo, mas vocês me conhecem, porque vocês conviveram comigo uma parte grande da minha infância, 10 anos juntas, mais até. Eu queria que vocês falassem para mim um pouquinho quem eu era, o que você lembra de mim? Gente, olha, se você tiver a oportunidade de fazer isso, de repente com sua mãe, com seu pai, com alguém próximo, irmão, faça, que você vai ficar boquiaberta com algumas coisas que você perdeu e que precisam ser resgatadas. Mas aqui na palavra de Deus, se você quiser buscar a sua essência também, que você precisa buscar quem você é, ali na palavra, você vai lá para Gênesis. Toda vez que você quiser saber o fundamento de alguma coisa, você vai lá na origem. E Gênesis, ele fala, ele dá esse embasamento, porque Deus falou assim, lá em Gênesis 1, no capítulo 26, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, Deus os criou. E quando Deus fez, eu não sei se aqui tem muitos carismáticos, tem carismáticos aqui? Eita, glória a Deus, um povo que ama a palavra, gente. Vocês já devem ter aprendido isso, que quando Deus fez a imagem e semelhança, não é uma característica física, são a característica do caráter de Deus, da essência de Deus, que a gente carrega, daquilo que Ele é. Então, se você for pegar a mulher,
né, que fala, a mulher, vou fazer uma auxiliadora, falou para o homem, vou fazer uma auxiliadora que te seja idônea. E essa palavra auxiliadora, a raiz dela é ezer, que é usada para falar de Deus ali no Antigo Testamento. Muitas vezes, tu és o meu socorro, tu és o meu ezer. Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Você carrega uma essência do próprio Espírito de Deus. Você é ajudadora. Você é aquela intuitiva. Você, mulher, você é leve. Você não é pesada. Você carrega alegria onde você vai. Você é a parte relacional. Você une, você junta. Isso é nosso. Isso é nosso. Tem algumas coisas que é comum à mulher. Você gosta do que é belo, você é feminina. Sabe, a mulher, ela já nasce. Esses dias minha filha estava ali, cheguei em casa, tá ela pintando a unha dela, 2 anos, gente. Tá a babá pintando a unha dela de rosinha, com esmalte que eu comprei de bebê, pintando. Aí eu cheguei, eu não aguentei, né? Aí, Manu, você tá pintando a unha. E eu tinha acabado de fazer a unha. E eu tinha pintado um vermelhão, que eu gosto. Um vermelhão. Eu, Manu, que linda. Ela parou de pintar a unha. Ela olhou para a minha unha. Ela falou assim, meu Deus do céu. Aí ela falou de novo, meu Deus do céu, mamãe. Olha a sua unha. Gente, está na nossa essência. A gente gosta de se arrumar, de se enfeitar, de se adornar. O Senhor nos fez assim, gosta do que é feminino. E ela pega minha maquiagem e fica. E ela percebe quando eu me arrumo, mamãe, você está bonita, onde você vai? Aí vai lá no armáriozinho dela, escolhe a roupa. Se você não está assim, é porque você perdeu essa essência. Você perdeu. Só que o Senhor, Ele cuida de você nos detalhes. E o que Ele quer resgatar é tudo. Não é só o seu interior, não, é o seu exterior também. Você foi criada para expressar a glória de Deus, para expressar Ele, e você expressa em tudo, no seu andar, no seu caminhar, no seu falar, no seu vestir, no seu agir, tudo que fizer, faça para a glória do Senhor, como se fosse para Ele. E eu creio que o Senhor vai restaurar isso, sabe? Algumas coisas tão próprias. E aí, o que Deus fez? Ele pegou esse homem e essa mulher que Ele criou, Adão e Eva, e Ele os colocou num jardim. Quando Deus formou eles e colocou no jardim, o jardim estava pronto. Deus não jogou eles numa floresta e falou, cria aí um jardim. Não, estava tudo pronto. Um jardim, gente, ele é diferente de uma floresta, ele é arquitetado, né? Ele é podadinho, ele é uma coisa bonita. Aqui tem muitos jardins, não tem? Aqui no sul. Você vai lá em Gramado, meu Deus, dá vontade de chorar. Eu choro, eu sou dessas. Que olha um negócio bonito, eu falo, meu Deus, coisa linda. E Deus, eu fico imaginando a beleza daquele jardim. Ele falou, olha, não falta nada para vocês, tem tudo. Tudo o que vocês quiserem, aqui tem. E hoje, a gente não tem um jardim assim externo, mas o seu coração é o jardim de Deus. O seu coração é esse lugar. Porque quando Jesus veio, morreu, ressuscitou, e você aceitou, Ele falou, Senhor, Tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. O Espírito Santo passou a habitar em você. Ser morada, e ali é o jardim. Agora, a responsabilidade de cuidar e cultivar desse jardim é de quem? É nossa. É nossa, Ele já deu o jardim. Ele já te deu a vida. Ele já se entregou por você. Agora você precisa cultivar esse jardim de comunhão, de adoração. Adão e Eva passeavam com o Senhor. Ali na viração do dia, gente, a gente vai entrar na viração do dia aqui, ó. Daqui a 3 minutos. Você pode imaginar que você está num jardim, passeando com o Senhor, seu Deus.
sentindo o cheiro das coisas, tendo uma percepção ampliada, escutando a voz de Deus. E ali você no seu estado original, desfeita de todo trauma, de tudo aquilo que roubou a sua essência. Ali você é a mais perfeita criação do Criador. Você consegue se imaginar? E você olha para aquela menina, para aquela criança que você era. Você lembra, nossa, eu era tão alegre. Por que eu estou assim brava, séria? Por que na minha casa eu não consigo mais ter prazer? Por que eu não consigo mais ter uma mente criativa? Nós mulheres somos muito criativas. Muito criativas, assim como o Espírito Santo de Deus. A gente cria, gente. Às vezes a gente está sem dinheiro. A gente vai lá e inventa uma coisa. Sabe? A gente tem uma habilidade, uma capacidade de criar. E é isso que nos torna, sabe o quê? Divertidas. Se o seu lado criativo está assim, apagado. Se algum dia alguém apagou esse teu lado criativo, você deve estar um pouco mais sem diversão na sua vida, está faltando um pouco de movimento. E aí o Espírito Santo vai falar com você. O que você perdeu? O que você perdeu? O lugar do jardim é um lugar secreto, é um lugar de recarga. É quando você sai do aparente, vai lá para o seu quarto, busca o Senhor, passeia com Ele, e Ele vai recarregando as suas forças. Vai lendo a palavra, Ele vai recarregando as suas forças, Ele vai te refazendo, Ele vai te reconstruindo, porque o lugar do jardim é o lugar de filha. É lugar de filha. Quando você entender isso, que é o lugar de filha, eu sou teu pai, eu cuido de você. Vem cá, filha, o que foi que fizeram contigo? Vem cá, eu vou botar óleo, eu vou botar azeite. Vem cá no meu colinho. Você está se sentindo menosprezada, você está se sentindo deixada de lado. Isso que fizeram comigo doeu em mim também, mas vem cá, eu vou te cuidar. Vem cá que eu vou te desenhar, refazer o seu coração, vou te moldar, vou te limpar, vou tirar essa lama, vou te lavar, e você vai sair daqui limpinha para continuar a sua jornada. Esse é o lugar do jardim ali no teu quarto, mas é também o lugar de quando você está ali na sua rotina e vem as bombas, as notícias ruins, os acontecimentos inesperados, que você consegue neutralizar tudo e falar, aqui não, que tem uma mulher forte, isso não vai me atingir, eu estou blindada pelo sangue de Jesus, isso não vai me roubar de mim, isso não vai me tirar de mim, isso não vai fazer eu perder a minha essência. Quantas mulheres estão perdidas de si mesmo, gente? Onde eu estou, o que eu estou fazendo, meu Deus do céu. Não, o Senhor, Ele vai te devolver a sua essência à medida que você buscá-lo, à medida que você entrar nesse jardim, nesse lugar criado para você. O jardim, ele é um lugar de transbordo, de você transbordar. Porque às vezes você está cheia. Olha a diferença. Eu tenho lido um livro que faz parte desse meu processo de buscar a essência. E eu quero até deixar aqui, chama Feminina, da Karine Rizardi, ela é aqui do Sul. Estou fazendo terapia com ela, gente, estou apaixonada. E assim, uma coisa que eu aprendi é que existe a mulher que é cheia, ela fala ali, e a mulher que é transbordante. A mulher que é cheia, às vezes ela já realizou até muitos sonhos. E eu acho que aqui muitas de vocês já realizaram vários sonhos. E sonhos assim, eu queria muito casar, ter filho, viajar para tal lugar. Enfim, na sua listinha ali de sonhos, talvez você cumpriu muitas coisas. Aí você fala, e agora, Deus? Parece que eu não estou muito sonhando, não. Aí Ele fala, agora é hora de você transbordar. Porque você está cheia. Mas a pessoa que transborda é como se ela exalasse. Ela tem prazer, ela tem deleite nas conquistas.
A mulher cheia de filho, vamos supor que você tem lá, você está lá na sua casa com seus filhos. Fez a comida, botou o menino para dormir, vestiu roupa, estudou, nananana, encheu. Mas ela não transbordou porque ela não curtiu. Ela não se deleitou, ela não teve prazer naquilo. Sabe? Então as mulheres hoje estão cheias, não estão tendo deleite, prazer. Você já recebeu algum presente e de repente você deixou ele embrulhado? De tanta... Você falou, esqueci de abrir o presente. O Senhor vai te entregando vários presentes, várias bênçãos. E muitas vezes ele está ali embrulhado. Você ainda não abriu e não desfrutou do presente. Ele está embrulhado. Você não percebeu que ele está ali para ser desfrutado. E eu quero te dizer que esses presentes estão na nossa vida comum. Não deixe. Quero falar para você, minha irmã, não deixe o especial da sua vida se tornar comum. Não deixe. Sabe? Não deixe. Às vezes você está saudável. Isso é muito especial. Mas você até esquece. Tem pessoas muito especiais na sua vida. E você esquece de celebrar, de expressar o seu amor, de dizer o quanto ela é especial. Caiu no comum. Coisas do cotidiano. Que você às vezes orou tanto por aquilo. Ai, Deus me dá esse trabalho, eu quero tanto, quero tanto. Aí você conseguiu. Agora virou motivo de murmuração. Deixou de ser especial. Entrou no lugar comum. Ai, gente, se a gente for fazer uma lista, a gente chora arrependida de quantos presentes que estão embrulhados e a gente não tem desfrutado. Está ali, ó. E o Senhor te pergunta hoje, igual ele perguntou para Adão, onde você está? Onde você está? Adão estava escondido, com vergonha, né? Ele tinha pecado. No caso dele era o pecado. Aonde você está hoje? Aonde você caiu? Aonde você se perdeu? Diz o Senhor. Às vezes em situações traumáticas, às vezes nas demandas corridas. Pode ser tanta coisa. Mas o Senhor te pergunta, aonde você está? Onde foi que você caiu? Lembra-te, pois, de onde caíste. Apocalipse 2:5. E arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Esse é um apelo para que você volte ao seu estágio original. E não tem como voltar ao estágio original se você não voltar ao primeiro amor. Não tem, gente. Porque Deus está nos transformando o tempo inteiro, fazendo com que a gente passe por processos. Mas eu quero te dizer que a transformação sem Deus, ela é piração. Se você estiver se transformando sem o Espírito, você começa a dar uma pirada, uma surtada, sabe? E pode até desviar. Mas quando você começa a se transformar com o próprio Espírito Santo de Deus, ele te leva lá, ele te faz lembrar onde eu caí. Deus, eu sonhei tanto em engravidar e hoje eu lembro que eu queria tanto ver o rostinho do meu filho. Hoje eu quase não abraço. Gente, é tão triste a gente ver as demandas roubando as mães de casa, as esposas dos maridos. Sonhei tanto em casar, hoje está aí. Esse marido aí que o Senhor me deu. Lembra lá do dia que você era apaixonada, que você fez os votos, que você era muito apaixonada por aquele homem. Lembra o dia que você aceitou Jesus, que ele fez morada, que sua vida começou a ser transformada. Você não pode se acostumar com essas coisas tão preciosas. Sabe, lembra do dia que ele te resgatou do império das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz do Senhor. Lembra, vai lembrando. E onde você caiu, onde você se perdeu nesse processo, onde você perdeu a sua feminilidade, onde você ficou séria demais, crítica demais,
chata demais, exigente demais. Nos perdemos de nós mesmos. E a gente tem que se arrepender. Às vezes, a criança vai e derrama uma coisa ali. Ah, olha o que você fez. Você causa um rombo no coração. E era só limpar aquela sujeira. Depois, a sujeira no coração fica muito mais difícil de limpar. E não só na criança, nas pessoas ao seu redor. Um detalhezinho assim, você dá aquela surtada. Mansidão passou longe. E a língua fala. E a palavra, né, já foi lançada. Aonde foi que você perdeu a leveza de ser mulher? Que sai da sua boca, eu estou cansada. Esses dias eu fui fazer minha filha dormir. E ela conta a história, mamãe. A história de Jesus passando. Ela gosta que eu conto, porque eu vou fazendo assim. Jesus estava passando, aí eu vou fazendo no corpinho dele. Aí vinha a multidão. Aí eu faço carinho. Aí ela morre de rir. Aí ela conta a história, eu contei, eu falei, agora conta você, a história para a mamãe, Manu. Aí olha o que ela falou para mim, gente. Ai, não vou contar não, estou muito cansada. Gente, aquilo me quebrou. Eu falei, Manuela. E é interessante como Deus usa ela para ministrar o meu coração, porque ela, minha mãe fala, ela é você. Ela é o seu jeito, ela é você escrita. E aí eu vejo ela leve, dançando, sem ter vivido ainda muitas coisas. E o Senhor fala assim, filha, lembra? A leveza é essa aqui que é você. É claro, você não vai voltar mais a ser criança. Você é uma mulher madura, não é isso que eu estou dizendo para vocês. Você é uma mulher madura. Mas a leveza, a doçura, a criatividade, o ajudar faz parte de nós, mulheres tão femininas. O se arrumar, o se enfeitar. Ao ficar bonitinho em casa também. Não só para os outros na rua. Sabe? A ser doce, não só com os de fora, mas com os de dentro. A viver no ordinário, pensando que aquilo ali é o seu extraordinário. Uau, onde foi que a gente se perdeu, meu Deus? O Senhor quer resgatar a esposa, a mãe, a filha, sem peso e sem culpa. Não tenha pressa. Esse processo, ele pode levar 1 ano. Aqui é o start, tá? Mas é um processo. Você vai desejando e ele vai acontecendo, porque o Espírito vai trabalhando em você e ele vai resgatando. Eu ainda estou nesse processo. Tem muitas coisas que o Senhor está resgatando. Sabe? E eu estou rasgando aqui meu coração para vocês. Porque a gente vai perdendo. E se eu perguntar de repente, amor, como que você me descreve? Ele vai falar algumas coisas que eu perdi da minha essência. Ele vai deixar de falar. Porque em algum momento da vida eu deixei para trás. Mas eu não quero. Eu tenho voltado a esse lugar para eu poder ir. Você entende? O mundo fala, vai, você calma aí, deixa eu pegar um negócio aqui, já eu vou. Dá um tempinho. E de repente você está indo lá para voltar mais forte. Amém? Vocês estão pegando, gente? Vocês estão tão quietinhos. Alguns lugares e pessoas vão querer arrancar a tua essência. Às vezes você vai estar em alguns lugares, ou com algumas pessoas, que essas pessoas vão querer arrancar. Foi assim, sabe com quem? Tem uma mulher na Bíblia, muito feminina, que eu tenho lido muito sobre ela. Chama Esther. Vocês conhecem a história de Esther? Esther, ela entrou num palácio. Só que a gente vê, mesmo ela tendo que, como que se diz a palavra? Ocultar a sua identidade. Ela não perdeu a sua essência. Quer ver algumas coisas que a gente vê, Esther? Submissão. Ela era submissa ao seu primo, seu pai adotivo, Mordecai. Mas ela era submissa ao rei também. Esther, ela se arrumava. Gente, eu não sei por que eu estou falando tanto isso hoje. Acho que é para mim também, tá?
Porque às vezes eu tô assim, tô aqui porque eu tô, né, falando com vocês, mas às vezes eu fico meio largada também, tá? Mas ela se arrumava, se enfeitava, esperava o rei ali à porta, né? Se preparou. Ela se preparava interiormente, exteriormente. Era uma mulher dependente de Deus. Ousada, corajosa, porque uma mulher que depende de Deus, ela vai com medo, mas ela vai. Entendeu? Ela teve medo, mas ela falou, orem por mim, vamos fazer um jejum. Preciso de Deus. E assim ela foi. A gente vê várias características de Esther, da essência dela. Esther era hospitaleira. Minha irmã, você é mulher, você tem que ser hospitaleira. Vou preparar um banquete. Ele vai gostar tanto que ele vai atender meu pedido. E ela preparou. Você acha que ela aprendeu a preparar banquete no palácio? Ela fazia isso em casa. Não queira fazer fora o que você não faz na sua casa. Essa mulher era hospitaleira. Ela devia servir ali o pai dela. Ela falou, eu já sei. Eu sei fazer uma coisa muito boa, que é preparar um banquete. Vamos preparar. E ela preparou só um, não. Ela preparou 2. E o rei atendeu o pedido dela. Mas Esther, mesmo num palácio, não perdeu a sua essência. A mulher que carrega a essência, ela pode caminhar por vários lugares. Ninguém, nem nada pode roubar o que o Senhor te deu. E se alguém roubou, você vai ser achada. Você vai achar. O Senhor vai te devolver. Ele mesmo, gente. Ele é lindo. Ele lembra, ele fala, está aqui, filha. Você perdeu, mas eu te devolvo. Eu resgato. Eu te resgato. Eu sou resgatador. Eu resgato e te entrego. Porque é seu. É algo que é nato seu. Ninguém pode roubar. Está apagadinho aí, ó. Você se esqueceu. Mas eu vou te entregar. E eu estou acabando já. Ó, a viração do dia. Oh, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, porque eu sei que o Senhor está passeando aqui conosco. Nesse jardim florido, Pai. E eu creio que o Senhor está devolvendo a essas mulheres, Deus, aquilo que o inimigo tentou roubar, o mais puro, Deus, o mais original, Pai. O Senhor está devolvendo, o Senhor está falando no coração delas. Lá em Lucas 15, conta a parábola da dracma perdida. E aquela mulher, ela perdeu uma moeda que fazia parte de uma guirlanda, né? Que as mulheres que iam casar, elas carregavam essa guirlanda. E ela perdeu. E era como se aquela guirlanda se tornasse inútil sem aquela moeda. Era uma parte importante. Talvez você perdeu uma parte importante do seu ser. E você não está conseguindo funcionar direito, porque você perdeu. Só que o que a Bíblia conta que essa mulher fez? Ela acendeu a candeia. Ela acendeu uma luz. Ela jogou luz nas trevas. Hoje você está recebendo uma luz, ó. Luz. Algo estava escuro, você não estava nem conseguindo entender o que você estava sentindo. Por que você está tão perdida? Por que você não está conseguindo tomar decisões? Mas hoje está vindo uma luz do alto sobre a sua vida. Aí ela foi lá, varreu. Começou a limpar a casa, a limpar o coração, a limpar o jardim. Gente, você precisa limpar seu coração todos os dias. Ela começou a fazer isso. Vou limpar, mas eu vou achar. Ela foi diligente. Ela foi intencional. E ela não terminou aquela faxina até... Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo uma faxina em mim. Pois até para as minhas amigas de infância eu estou perguntando. Deus me fala, amiga me fala, marido me fala... E vou achar tudo que eu perdi, porque é meu, o Senhor me deu. Ninguém toma aquilo que Ele me deu. Depois que ela achou, ela se alegrou. Ela se alegrou, porque a alegria quando você resgata a sua essência. Ela se alegrou, ela chamou as amigas para se alegrar, gente. Coisa boa é ter amiga que celebra com a gente com pureza, sem inveja. Sabe, ela celebra as tuas vitórias, as tuas conquistas, como se fosse dela. O Senhor vai te dar essas amigas. Aqui, ó, aqui mesmo, olha o tanto de mulher. Você não está sozinha, não tem como você ficar sozinha.
Só se você quiser. Se você quiser, mas o dia que você achar, você fala, amiga, deixa eu te falar. Olha só, sabe o que eu descobri que eu era? Detalhista. Eu era detalhista. Hoje eu estava no avião, arrumando a minha palavra, e Deus me lembrou, eu tinha esquecido. Filha, eu falei, Deus, como que eu vou pregar isso aqui? Eu estou escrevendo um livro, não é uma palavra, não. Estava rindo ali, né, gente? Comecei a rir, ela, o que você está rindo? Eu falei, gente, eu estou escrevendo um livro. Aí, vou mostrar para vocês. Aí no avião eu fiz um mapa da minha palavra. Eu fiz um mapa, porque como que eu vou ler esse livro? É a minha conversa com Deus, eu vou escrevendo, eu sou jornalista, gente, gosto de escrever. Então fica tipo um livro ali. Eu falei, não tem como eu pregar isso aqui. Aí eu fui lá, fiz um mapa, porque eu falei, eu não posso esquecer, isso aqui é muito importante eu falar para elas. Essa nossa conversa, Deus. Aí Deus falou, você é detalhista. Aí eu fui lá e escrevi, entendi. Por que eu estou escrevendo? Porque eu sou detalhista. É assim que funciona, gente. É você conectada com o Espírito. E aí você vai entendendo algumas coisas. As pessoas falam, mas é chata, né? Que é tudo nos trinques. Não é chata. Eu sou detalhista. E Deus é um Deus de excelência. Então pronto. Então você tira mentiras do diabo na sua cabeça. Porque ele fica tentando denegrir a tua imagem. Ele fica tentando denegrir quem você é. E aí você vai tendo um caderninho para anotar coisas da sua essência, porque aí tem coisa. E essa mulher, ela fez isso. Tudo que foi quebrado na sua vida, o Senhor vai te dar. Algumas feridas, algumas perdas não são para te matar, mas elas são para te curar, para extrair um óleo, um bom perfume que vai sair da sua vida. O mesmo Deus que fez a ferida, Ele vai ligar. Você lembra de Noemi, quando ela volta para a terra do pão? Ela fala, eu vou voltar, perdi meu marido, perdi meus filhos, não tenho mais nada, perdi todos os meus recursos, eu vou voltar. E quando ela chega ali, na terra dela, todo mundo fala, Noemi, você chegou, que bom que você voltou. Não me chame de Noemi, porque eu sou a marca. Ela estava assim, né? As dores, elas podem até te deixar amargas por um tempinho. Você está vivendo um luto, mas olha que lindo, Ruth, ela conhecia a essência de Noemi. Ela falou, não é amarga não, gente. Finge que vocês não estão escutando, ela é doce. O nome dela significa doçura. Ela vai voltar. É só uma fase. Ela é doce, por isso que eu vim com ela. Ela é forte, ela não é fraca, não. Ela tem um Deus, que eu conheci esse Deus dela. Vai passar. Essa não é a essência de Noemi. Deus vai te colocar pessoas do seu lado que vão saber a sua essência. E vão te lembrar. Falar, você não é assim não, amiga. Você é alegre. Você não é pesada, você é leve, porque você caminha no ritmo do céu. Vamos tirar esse fardo. Vamos sorrir. Sabe, o Senhor coloca um sorriso no teu rosto. Para com essa cara sisuda, séria. Ri de você mesmo. Faz que nem eu, gente. Ri de você mesmo. Você não é perfeita. Não adianta que você não é perfeita. Então começa a rir das suas imperfeições e se aceitar. Aceitar o processo. Você está em transformação. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ser transformada, aperfeiçoada no Senhor, lapidada. Sabe? E eu podia falar, nossa, tem gente que cria um esboço tão bonito, né? Deus, eu não consigo. Está aqui, ó. E eu comecei a dar crise de riso, até chorei de rir. Porque... Ai, gente. E por último, eu quero dizer para você que as suas guerras, elas não podem apagar a sua essência. Algumas já apagaram, né? Algumas guerras te apagaram, mas eu estou te lembrando que elas não podem apagar. Você vai lembrar disso, de hoje em diante, que as suas guerras não podem apagar quem você é. Porque guerra a gente vai ter o resto da vida. Sinto em te informar. Guerra interna, guerra externa. Faz parte da vida do cristão. Sabe por quê? Porque a gente vai ter muita vitória.
muitos territórios para serem alcançados. E aí tem muita guerra, mas você vai lá igual Davizinho, ó, aqui, ó. Tô com medo de você não, Golias. Você afrontou o exército de Deus vivo. Você vem comigo com um aparato todo, com espada, com lança, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai se levantar. E Davi, gente, olha que interessante. Quando Davi, ele já tinha sido ungido rei, e quando ele foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apoderou dele, né? E ali ele era um adorador, ele era um pastor de ovelhas, algumas coisas da essência dele, né? Ele tocava harpa. E de repente, o Espírito do Senhor saiu de Saul, porque o Espírito do Senhor, ele fazia visitas para Saul, né? Ele não se apoderou igual ele se apoderou de Davi. E de repente, Saul começou a ficar endemoniado mesmo. E aí ele falou para o servo dele: chame alguém para tocar harpa para mim, para que esse espírito maligno saia de mim. E aí o servo dele falou assim: eu conheço um homem que toca harpa, é guerreiro, forte e valente, e o Senhor é com ele. Olha que forte isso. Davi foi descrito assim: tocava harpa, ou seja, um adorador, porque ele não tocava harpa para ele mesmo, ele tocava harpa adorando o Senhor. Antes de ser um homem forte, guerreiro, valente, ele era um adorador, cheio do Espírito Santo. E se você for ler a história de Davi, é guerra atrás de guerra. Não só as guerras, as batalhas, né, com os exércitos dos inimigos, mas dentro dele, na alma dele, ele tinha muita guerra. Ele tinha muita guerra. Só que como ele vencia, ele era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que andava de acordo com Deus, no ritmo dos céus. E quando ele adorava, ele se limpava. Porque se você não fizer isso, você vai ser uma guerreira do Senhor, mas cheio de trauma, sequela. Já viu aqueles filmes? Ou aqueles homens que eram mesmo, porque hoje a gente não tem tanta guerra assim aqui no Brasil, né? Mas homens que eram de guerra, eles voltavam, podia até estar vivo, mas por dentro estava morto, estraçalhado, cheio de loucura, a mente completamente louca, não conseguia nem dormir direito, acordava assustado, não era assim? Eu quero te dizer que se você não for para adoração, é isso que acontece com a mulher de Deus, que vive em guerra e não vai lá para o lugar de recarga, de adoração, para o jardim da adoração. Antes de ser uma mulher de guerra, você precisa adorar. Adorar. Porque a adoração, ela te limpa. Ela limpa o teu coração, gente. Quando você começa a olhar para Deus e adorá-lo, tudo acaba. As suas feridas, elas vão embora. Ele vem e limpa de uma forma tão profunda que só quando você olha para o seu Criador, você começa a entender quem você é. Você fala: Senhor, eu sou tua e você é meu, Pai, limpa, Pai. Doeu, essa guerra foi intensa. Senhor, foi difícil, Pai, mas me fortalece. Eu não quero nem lembrar, Pai, dessa guerra. Apaga do meu coração e renova as minhas forças. E aí, de repente, você via um Davi forte, adorador. Você via ele voltando ao normal, porque ele ia para a adoração. Você precisa ir para esse lugar da adoração. Eu já quero chamar a equipe de louvor aqui. E enquanto a gente estiver louvando ao Senhor, eu creio que você vai estar nesse jardim de adoração, nessa viração do dia aqui, ó. Igual quando ele estava lá com Adão e Eva. E ele vai estar restaurando, resgatando a sua essência. Primeiro ele te resgata. Aí depois que você está nas mãos do Senhor, ele começa a te restaurar. Ele começa a te refazer de novo. Ele começa a te trazer equilíbrio. Ele começa a falar: filha, você é menina dos meus olhos. Você é doce. Você é Zé.
Isso não vai te cansar. O que eu te entregar nas suas mãos vai te trazer vida e não cansaço. Não vai trazer cansaço, porque a bênção de Deus, ela enriquece e ela não acrescenta dor. Você pode se colocar em pé. Ah, mas esse texto eu vou ler. Esse aqui eu vou ler. Eu escrevi esses dias, tem algum tempo. Mas o Senhor me fez voltar para este lugar. Eu escrevi, eu estava exalando óleo. Eu estava escrevendo para mim mesma. E diz assim, ó. Seja leve, releve. Não seja tão séria. Não seja tão crítica. Cuidado com o peso da mão. Ande na contramão. Assuma riscos. Alargue risos. Seja original. Não se perca de si mesmo. Seja intensa, mas não seja tensa. Desacelere, descanse, sonhe e então voe. Ame mais, cobre menos, agradeça mais, reclame menos. Seja simples, mas fuja do comum. Rompa, inove, transforme. Faça, mesmo com medo e sem ser perfeito. Livre-se dos excessos. O essencial extrai sua essência. Apegue-se a Deus. Desapegue-se de coisas. Lembre-se dos seus. Firme a sua fé e jamais duvide de quem você é. Pare, contemple, celebre. Doe, se doe, perdoe. Seja paz e não guerra. Deixe o virtual, viva o real. Faça do ordinário o seu extraordinário. Seja flexível, adapte-se, curve-se, cresça. E sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, pois dele vêm as fontes da vida. Seja feliz, seja feliz. Aleluia. Você vai sair com uma leveza dessa conferência, flutuando, dançando com o Espírito. Você vai entrar nesse jardim da adoração, resgatando a sua essência, com alegria. Muitas vezes vai sair, sim, lágrima dos seus olhos. Deixa sair. Vai lá, se arrependa, que Deus vai te refazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero ser